Boa noite, pessoal! Hoje eu quero conversar com você sobre um tema extremamente importante. Sabe o que é? É a relação entre a autoestima e o emagrecimento. E talvez essa seja uma das partes mais ignoradas dentro do processo de perda de peso, sabia? Sabe por quê? Porque muita gente acha que emagrecimento depende apenas de dieta, força de vontade, de exercício físico. Mas a verdade, sabe o que é? É que o emocional, ele influencia diretamente na nossa forma como comemos, como pensamos, como sentimos e nos comportamos também. Então, muitas pessoas pensam, né, e tentam emagrecer se odiando, se criticando, se comparando, vivendo, né, culpa, aquela culpa constante. Mas a verdade é que um corpo atacado emocionalmente, ele dificilmente ele responde de forma saudável. Entendeu? A autoestima não é apenas se achar bonita. Tira essa ilusão da cabeça. A autoestima é a forma como você se trata. É a forma como você conversa consigo mesma, entendeu? É o quanto você acredita que merece cuidado, entendeu? E aí vem a questão do autocuidado. E aqui existe um ponto importante também, sabe o que é? Muita gente espera emagrecer para começar a se amar, sabe? Quando, na verdade, precisa começar a se cuidar melhor, a tentar conseguir sustentar um processo de emagrecimento com autocuidado, com amor. O emocional, ele interfere diretamente na alimentação também. Muitas vezes o problema não é a falta de informação. A pessoa sabe o que deveria fazer, ela sabe o que deveria evitar, mas emocionalmente ela está o quê? Cansada, ansiosa, sobrecarregada, tentando encontrar alívio que na alimentação, na comida. Isso acontece porque nosso cérebro, emocionalmente, ele busca prazer e conforto rápido assim. Por isso, existem situações de fome emocional, de compulsão, né? Aquela vontade de beliscar toda hora sem perceber, aquela ansiedade noturna, aquele descontrole alimentar e até aquela sensação de merecimento através da comida. Eu mereço. E cientificamente, gente, isso faz sentido. Quando a pessoa ela vive em estresse constante, o corpo ele aumenta cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse. E o cortisol elevado, ele pode aumentar o quê? Pode aumentar a fome, a impulsividade, né? Aquela vontade de alimentos muito calóricos, principalmente doces e carboidratos rápidos, entendeu? Além disso, dormir mal também interfere muito, viu? Na privação de sono, altera hormônios ligados à fome e também aqueles hormônios ligados à ansiedade. Ou seja, uma mente cansada, ela tende a ter mais dificuldade em controlar impulsos alimentares, entendeu? Captou a mensagem? É por isso, sim, que emagrecimento não é só sobre comida, é também sobre saúde emocional. E existe algo que eu considero muito importante. Uma autoestima fragilizada pode gerar a autossabotagem. Porque a pessoa ela começa motivada, pra cima! Mas no primeiro erro, ela pensa, eu já estraguei tudo, nunca consigo nada, não adianta tentar, eu sou péssima e fica se não me engano. E aí ela se abandona completamente, ela abandona o processo. Isso acontece, sabe por quê? Porque muitas pessoas vivem no pensamento do tudo ou do nada, ou é 8 ou 80, ou faz perfeito ou desiste. Mas a vida real, ela não funciona assim, gente. É pra cima e pra baixo, né? Montanha-russa. Emagrecimento saudável ela não é perfeição, é constância, é disciplina. E aqui existe um confronto necessário. Algumas pessoas querem o corpo perfeito sem mudar a forma como se tratam emocionalmente, entendeu? Só que ninguém sustenta cuidado através do ódio, através de constante raiva contra si mesmo, entendeu? Tem gente que transforma emagrecimento em punição, entendeu? E isso é um problema.
acaba fazendo dietas extremamente restritivas, fica horas sem comer, se culpa quando come algo diferente. Ai, fica toda hora sentindo sentimento de culpa. Usa exercício como castigo. Mas o corpo, ele precisa de nutrição, não apenas restrição. Dietas radicais podem aumentar a compulsão, pode aumentar a ansiedade e episódios de descontrole alimentar. Sabe por quê? Presta atenção. Porque o cérebro, ele entende que privação extrema é uma ameaça. Por isso, extremos costumam gerar desistência, entendeu? O organismo, ele responde muito melhor à repetição saudável do que a exageros temporários. E uma coisa é muito importante aqui frisar. O exercício físico, ele também influencia a autoestima e a saúde emocional. Quando a pessoa ela se movimenta, o cérebro ele libera toxinas relacionadas ao bem-estar, como, por exemplo, a serotonina, a endorfina. Por isso, o exercício ele ajuda na ansiedade, no humor e até na disposição mental. E não. Você não precisa começar perfeito, tá entendendo? Muita gente espera assim, quando eu estiver motivada, eu começo. Eu não tô preparada ainda não. Mas normalmente a motivação aparece depois do movimento, não antes. Então você tem que esmurrar o seu corpo e ir. Pequenas constâncias, elas transformam o corpo e a mente. Outra coisa é importante dizer. Pare de se comparar, por favor. Cada corpo responde de uma forma. Cada pessoa possui uma história emocional, hormonal, comportamental. Então, cada pessoa tem um jeitinho diferente. Então, por que a gente se compara tanto, será? Já que a comparação constante, ela destrói a autoestima. Porque faz a pessoa enxergar apenas aquilo que falta e acaba ignorando a própria evolução. Talvez você ainda não tenha chegado onde deseja, sabia? Mas observe o quanto já evoluiu até aqui. Olhe para você, se enxergue. Talvez hoje você tenha mais consciência, mais maturidade, mais controle emocional, mais conhecimento sobre si mesma. Isso também é progresso. E às vezes a gente esquece de elogiar nossas pequenas evoluções também. O autoconhecimento ele tem papel fundamental no emagrecimento, porque nem toda fome é física. Às vezes, o que a pessoa sente é o que? É carência, é ansiedade, é a solidão que tem que transformar em solitude, é o cansaço emocional, é aquela sobrecarga mental, ou até mesmo aquela necessidade de recompensa que a gente aprendeu desde a infância e tem que saber como mudar. Quando a pessoa não entende o que ela sente, não consegue identificar, ela tenta descontar as emoções na comida. Por isso é importante aprender a identificar as emoções, entendeu? Autoconhecimento não é passar a mão na própria cabeça, é reconhecer padrões para começar a mudar. E eu quero deixar algo muito claro aqui, viu? Você não precisa se odiar para mudar. O seu corpo não deveria ser tratado como inimigo. Nunca, jamais! Seu corpo, muitas vezes, ele está apenas mostrando dores emocionais, excessos, estresses, padrões que precisam ser tratados com consciência. Entenda que emagrecimento não é apenas perder peso. Eu quero que você entenda isso. Emagrecer significa aprender a cuidar de si de forma física, de forma emocional, de forma mental, entendeu? Não é com perfeição. Comece buscando constância. Valorize pequenas evoluções suas. Cuide de sua mente, organize sua rotina. E aí tá um segredão, hein? Organizar a sua rotina. Durma melhor, beba mais água, movimente seu corpo. Acabei de vídeo a caminhada. Aprenda a falar consigo mesma com mais consciência, com mais amor, com mais empatia. Porque mudança saudável, ela nasce muito mais da consciência do que da culpa, entendeu? E talvez o primeiro passo, né? Talvez com esse vídeo aqui, você vai entender que emagrecimento não seja apenas mudar na alimentação, mas mudar a forma como você se enxerga. Tudo bem? Que a partir de hoje a gente se olhe com empatia, se olhe como se a gente estivesse olhando para uma flor.
achando lindo, observando as características dela, a fragrância. Você é linda, você é preciosa, você é filha do rei, entendeu? Tem uma linda coroa. Valorize quem você é. Deixa de jogar numa lata de lixo todo esse potencial que você tem. Tira aquelas vozes, aqueles pensamentos autodestrutivos e olhe pra você com amor. Porque você é melhor até do que uma flor, pra ser sincera, viu? Ah, esqueci de dizer. Se inscreve aqui no canal, fica comigo. Bota aí uma curtida aí, compartilha com a amiga também, porque a gente não pode evoluir sozinha. A melhor coisa é evoluir com alguém que a gente ama também, né? Com alguém que a gente gosta. Então manda pra amiga, pra ela evoluir junto com você. Tchau, tchau.